Olá, se há uma pergunta que todo cristão se faz é como eu posso me manter cheio de Deus? Como eu posso, ao longo da caminhada da fé, que traz tantos desafios, tantas novidades, tantos eventos no meio do percurso, como me manter cheio do Espírito Santo? Há um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que creio que pode nos ajudar, que nos dá uma luz para essa pergunta. O texto fala o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu creio que o texto começa apresentando dois estilos de vida. O primeiro tem a ver com aquele que é uma vida vivida de acordo com a própria vontade da pessoa. Uma vida que tem a ver com os próprios desejos e a pessoa está entregue ali à sua própria vontade e no final das contas essa pessoa vive uma vida libertina. O outro estilo de vida que a Bíblia apresenta é o estilo de vida daquele que decide ser dirigido por Deus, decide viver de acordo com a vontade de Deus. E a marca de alguém que decide viver de acordo com a vontade de Deus é alguém que vive cheio do Espírito Santo. Por isso que ele diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo ao invés de se embriagar com vinho, que aqui é um sinal, é uma representação, ilustração da vida de alguém que vive descontrolado, que vive não de acordo com o padrão e a vontade de Deus, mas submetido aos seus próprios desejos, entregue aos seus próprios desejos. A grande pergunta que talvez você esteja se fazendo é: ok, então como viver essa vida cristã? Como manter a fé? Como ser cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Esse é um desafio comum ao cristão. E o próprio texto responde: tanto a causa como a consequência de ser cheio do Espírito, creio que está revelado aqui nesses próximos versículos. Quando ele diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse seria o primeiro. Vou falar de quatro, vamos dizer assim, quatro fontes, quatro medidas que o cristão precisa tomar e alimentar em sua vida para que isso seja possível. A primeira é essa: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma coisa interessante aqui é que, primeiro, ele está falando, dirigindo claramente aos próprios cristãos, está falando aos próprios discípulos, ali na comunidade. Ele não está falando ainda sobre o relacionamento com Deus. E ele, apesar de usar o termo salmos, hinos e cânticos, ele usa a expressão falando entre si. Então, claramente essa passagem está dizendo que a primeira medida que o cristão precisa tomar, a primeira fonte para essa manutenção da vida no Espírito, é que haja essa comunhão entre o povo de Deus e que essa comunhão seja marcada por palavras que edificam, palavras que vêm da própria Escritura, palavras que vêm para edificar a fé, consolar, animar, encorajar, mas tudo isso vindo da parte de Deus para a vida das pessoas e entre as pessoas. A segunda marca é aí sim, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então ele revela nesse segundo ponto que a adoração, o louvor a Deus é um instrumento que Deus usa para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, ou para que se mantenha cheia do Espírito Santo. A terceira característica é o agradecimento, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, pelo que o texto revela, é uma das maneiras que Deus usa para que quando nós somos gratos a Ele, Ele nos enche ainda mais da sua presença, Ele nos enche ainda mais da sua vontade, do seu querer, dos seus propósitos, e nós podemos ter mais dele em nossas vidas. Então a gratidão é um instrumento de Deus para que nós nos enchamos dele, para que o Espírito Santo habite ainda mais nas nossas vidas. E por fim, ele diz que a última medida, a última recomendação para que alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo é sujeitar-se
ao outro. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é que isso está querendo dizer? Está querendo falar da importância de nós, de fato, nos submetermos uns aos outros, no sentido de servirmos uns aos outros, considerarmos o outro superior a nós mesmos, como fala Filipenses. Porque um dos grandes desafios para que nós sejamos cheios de Deus tem a ver com aquilo que... O impeditivo tem a ver com aquilo que vem dos nossos relacionamentos com o próximo. As brigas, as facções, as dissensões, as mentiras, as discussões. Então, isso na família, no trabalho e qualquer outro lugar é algo que nos afasta de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: perdoe o próximo se você quiser ser perdoado por Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito, nós precisamos entender e relembrar que um chamado claro também é nós nos sujeitarmos uns aos outros. Eu oro para que Deus te ajude, Deus te encha do teu espírito, do seu espírito, e para que Ele possa te fazer compreender essas verdades, esse caminho espiritual, mas mais do que isso, para que Ele te ajude a viver dessa maneira pelo poder do próprio Espírito Santo, para que essa vida seja vivida na sua vida e você a cada dia mais seja repreenchido, novamente cheio dessa presença, para a glória de Deus e para a bênção da sua vida e dos que caminham com você. Que Deus te abençoe. Bom dia!